Fala pessoal, espero que esteja tudo certo por aí. Eu tô gravando dentro do carro e ainda à noite, como vocês podem ver, tá à noite, porque eu coloquei um objetivo no meu coração, onde eu iria tentar gravar um vídeo a cada uma semana. Pela correria do dia de hoje, quase que não deu. Por mais que talvez a qualidade não vai ficar igual aos outros vídeos, acredito que eu vou conseguir entregar o conteúdo a qual Deus havia colocado no meu coração. E aí, se eu fosse dar uma temática para o vídeo de hoje, seria meu testemunho. Eu nasci e cresci em um lar cristão. Eu não tenho um testemunho de vida de Deus me tirando debaixo de uma carreta, ou até mesmo de um acidente, ficar em um hospital, ou até mesmo não tenho um testemunho de Deus me tirando do tráfico ou de venda de drogas. Enfim, eu admiro muito essas pessoas que têm esse tipo de testemunhos, onde Deus tira da onde as tirou, para que elas, de certa forma, contem esse testemunho de vida, mostrando para outras pessoas que existe possibilidade. Mas isso não significa que eu não tive algum tipo de momento de conversão na minha vida. Pode parecer estranho, né, para alguém que nasceu no lar cristão ou até mesmo no berço evangélico, mas acredito que algumas pessoas possam se familiarizar com o que eu vou deixar descrito aqui nesse vídeo em forma de conteúdo. Às vezes nós ligamos ou linkamos o fato de uma pessoa ter ministério ou até mesmo estar na igreja, frequentando cultos ou ter algum tipo de cargo ministerial como sendo uma pessoa que é convertida. Mas nós acreditamos que não. Quando nós temos acesso às Sagradas Escrituras e às verdades que o Evangelho nos mostra constantemente, nós percebemos que é possível estar ao lado de Cristo, como exemplo de Pedro, e não ser convertido. O próprio Jesus deixa muito claro isso. A um dado momento, Jesus encontra com ele e diz: olha, quando te converteres, vá e testifica aos teus irmãos. Nós percebemos que existe uma imensa e larga possibilidade de estarmos ao lado de Cristo e ainda assim não sermos convertidos. Em um momento da minha vida, eu tive acesso a sites de conteúdos inapropriados. Durante muito tempo, eu passei a enxergar esse tipo de coisa como um processo na vida de um cristão. Eu chamava de processo aquilo que, no fundo, havia uma acomodação da minha parte. Talvez algumas pessoas vão se familiarizar quando você começa a enxergar alguma coisa como algo que você precisa melhorar, mas você começa a atrelar um chamado elemento tempo e até mesmo paciência. E em algum momento as coisas vão se resolver, em algum outro momento eu consigo lidar com isso de maneira um pouco mais confrontativa, e aos poucos o tempo vai passando e nós chamamos isso de processo, uma prova de um tempo onde Deus está moldando o vaso, mas na realidade muitas vezes isso está mascarando um nome chamado pecado de estimação para muitas pessoas. E naquela constância de estar sendo usado por Deus e estar envolvido com o ministério, eu sempre carreguei o entendimento de que Deus estava cuidando de tudo e no momento certo Deus me daria algum tipo de porta aberta para que eu pudesse escapar desse tipo de coisa. Porém, o tempo foi passando e, não percebendo ou percebendo e ignorando esse fato, aos poucos eu fui me afastando de um grau de intimidade que Deus havia colocado ao meu coração. Por exemplo, coisas extraordinárias que aconteciam quando eu pregava a palavra, até mesmo sinais e prodígios que me acompanhavam durante algum tempo, eu comecei a ver a ausência desse tipo de coisa e comecei a questionar Deus, perguntando: Senhor, por que esse tipo de coisa não está acontecendo mais nas minhas ministrações? E aos poucos eu fui percebendo que, de fato, na maneira lógica, isso estava ferindo a minha comunhão com Deus, porque nas oportunidades que eu sempre tinha de pregar o Evangelho, eu passava agora a não ver mais as coisas que eu via antes. Pessoas vomitando, pessoas contando testemunhos, pessoas experienciando coisas extraordinárias e no final do culto vindo, me abordando e falando comigo. Como alguém vence aquilo que continua alimentando, como alguém pretende viver novos ciclos diante da vontade de Deus se continua alimentando ciclos antigos ou até mesmo velhos hábitos. Essas perguntas começavam a me questionar e a fixar no meu coração antes mesmo de eu ter respostas para cada uma delas. Eu lembro que, na maioria das vezes, antes das oportunidades que me davam para ministrar, eu sempre fazia uma oração.
E a oração que eu fazia era: Deus, me usa pela tua misericórdia, porque o Senhor sabe que diversas vezes eu tenho tentado, mas não tenho conseguido. Eu sabia que Deus usava o meu ministério, eu via pessoas sendo tocadas e até mesmo sendo transformadas, mas enquanto Deus fazia algo através de mim, eu sentia que Deus queria fazer algo em mim, mas eu não estava dando legalidade, eu não estava dando autoridade suficiente a Deus para que Ele trabalhasse no meu coração com uma transformação. E eu orava a Deus dizendo: Senhor Deus, o Senhor precisa me parar, porque se o Senhor não me parar, as coisas vão desandar, as coisas vão começar a ir para algum tipo de lado extremo e talvez eu não terei capacidade de voltar. Mas chegou um momento, e louva a Deus que chegou esse momento, onde uma missionária, ela mandou mensagem para mim e disse: pregador, eu tenho uma mensagem de Deus para entregar para o teu coração. Quando o Senhor puder, fala comigo, nós nos encontramos em algum lugar e eu preciso te entregar algo do coração de Deus. Ela disse coisas específicas acerca desse tipo de conteúdos inapropriados que eu assistia. No momento diante dela, eu até disfarcei muito bem, mas quando eu cheguei em casa eu desabei, dizendo: o Senhor me via, o Senhor me vê. Eu sei que isso pode parecer óbvio para quem é cristão e acredita nas palavras do Evangelho, mas em alguns momentos o pecado nos cega, tem o poder de fazer com que nós, de algum momento, nos esquecemos o quanto é real. Deus não queria me envergonhar, Deus queria que em mim gerasse o desejo, e o desejo de uma transformação real. A graça nunca foi uma licença para que você continue pecando, mas ela é um convite para que você aceite a transformação. O propósito do Evangelho não é te fazer apenas instrumento na mão de Deus, é nos moldar à imagem de Cristo. Eu percebo que o maior milagre não foi eu ter nascido em um lar cristão, não foi eu ter tido a oportunidade, o privilégio de ter acesso às Sagradas Escrituras desde muito cedo, ou até mesmo ter tido algum tipo de instrução teológica. Hoje eu percebo que o maior milagre foi quando Jesus abriu os meus olhos e me fez enxergar que eu precisava parar de me conformar em apenas ser usado, que Ele tinha algo extremamente maior e muito maior, que era ser transformado. E no fim das contas, as pessoas podem admirar o seu ministério, mas somente uma vida transformada glorifica a Cristo verdadeiramente.